Você já parou para pensar que tem algumas curiosidades em processos de importação que eu ainda não falei? Tem algumas coisas que acontecem que às vezes a gente fica viajando e não sabe a resposta. Se você quer saber algumas curiosidades, principalmente sobre Receita Federal, vem conosco que eu vou dar uma aula, mais ou menos um toque para vocês de um jeito divertido, mas vai ser bem bacana, tá bom? Solta essa vinheta, acompanhe esse vídeo até o final que eu prometo para vocês que vai ser super esclarecedor. Solta a vinheta, tô esperando vocês lá. Bora para esse vídeo. Marinheiros de primeira, viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão conosco há tanto tempo, nesse caminho tão legal do Comex que por vocês a gente continua a fazer mais vídeos. Então, de coração, muito obrigado, vocês são nosso combustível para a gente tocar e fazer mais aulas. De coração, muito obrigado. Gente, estava pensando aqui, eu falei assim, eu dou muita aula sobre DI, DUI, etc, mas às vezes eu preciso comentar com eles algumas curiosidades que acontecem até por detrás dos bastidores, nos bastidores inclusive. E eu falei, vou criar uma aula sobre isso, uma aula diferentona, gosto de dizer sobre isso. E eu faço com um sorriso no rosto, tá? Vamos lá, pessoal. Algumas curiosidades que acontecem frente a processos, agora eu falo de processos pós-registro, tá? Então vamos lá. Lá está você e trouxe seu container bonitinho e tá, beleza, no processo marítimo e tal, foi, registrou DI. Aula aqui em cima sobre DI. Quanto tempo você precisa guardar nesta documentação? Ou seja, a DI, a nota fiscal, a Commercial Invoice, o Packing List e outros documentos, ou o conhecimento de embarque BL, no caso, etc. Quanto tempo você precisa guardar esse jogo de documentos? Bem, inicialmente, você tinha que guardar por 5 anos. Por quê? Porque a Receita ela pode, por mais que dê canal verde, olha aqui em cima sobre canais, a Receita pode chegar e falar assim, deixa eu dar uma olhadinha, bater na tua porta e deixa eu dar uma olhadinha nessa documentação. Por quê? Deixa eu ver como é que foi feito, se teve alguma fraude, se teve ex-tarifário diferente, ou se está tudo certo. É o que eu falo. Você, importador que faz a coisa certa, deita a cabeça no travesseiro e dorme, mas guarda por um determinado tempo. Tá bom? Eram 5 anos. Agora, a Receita está apertando um pouquinho o cerco e mudou para 10 anos. Nossa, Thiago, mas putz, papel com 10 anos ele começa a sumir, ele começa a apagar. O que eu faço? Existe uma coisa, pessoal, que é o seguinte. Hoje em dia, se você guarda numa pasta suspensa como eu guardava antigamente, ok, bacana, só que você vai acumular muito papel, certo? Certo. Então, hoje em dia, a necessidade é via PDF. Nossa, como assim? Eu falo para vocês o seguinte, por exemplo, eu sou de uma época, gente, que eu trabalhei em despachante, etc. E eu, quando fui para importadora, eu recebia todo o dossiê da importação. Então, vinha um calhamaço assim de papel que você nem olha, para falar bem a verdade. E você olhava aquilo, fazia a verificação de valores, etc. Então, eu guardava isso numa caixa, numa gaveta, etc. E eu fazia muita importação. Então, eu recebia muito dossiê. Isso, teve uma época que eu me lembro, eu trabalhei numa importadora, que eu precisei mandar isso para um determinado local e ficou, juro para vocês, um arquivo morto que era gigantesco. Com todas as importações possíveis e imaginárias. Eram 8, 10, 12 importações mês, se não mais. Então, quanto papel se guardava? Hoje em dia, com muita coisa ter mudado, você precisa guardar os PDFs. Por quê? Principalmente o despachante aduaneiro, aula aqui em cima sobre despachante, não manda mais os dossiês. Então, os PDFs. Guardou o PDF, está tudo certo. E tem sistemas de gestão de importação, como a GET, como outros sistemas, como outros softwares, como o GetPro, por exemplo, que guardam esses arquivos, conforme o processo de importação. Tranquilo? Beleza? Segue o barco.
Uma outra questão. Lá atrás, e muito lá atrás, eu falei sobre o canal Melancia. Aula aqui em cima sobre isso. O que era o canal Melancia? O canal Melancia é o seguinte. Seu processo dava canal verde, a Receita olhava aquilo, fazia uma série de verificações e falava, não, deu verde, mas deixa eu analisar seu processo aqui. E ele ia para análise. Literalmente. Então, era verde por fora, vermelho por dentro. E eu, particularmente, vi isso acontecer. Então, não me fala. Não, eu vi, eu tive processos em canal Melancia. Aconteceu até lá para 2012, por aí. Mas o momento pode voltar. A Receita pode falar, não, vamos estabelecer novamente o canal Melancia. E tá tudo bem. Eu acho que você tem que ser parceiro da Receita Federal e não ir contra ela. Então, se acontecer, você dorme com a cabeça no travesseiro em paz, tá tudo certo. Tá? Ela vai verificar, talvez ela abra o container. Enfim, tem uma série de questões, mas tá tudo bem por isso. Uma outra curiosidade de processos em bastidores é que, bom, principalmente para processos aéreos, principalmente não, processos aéreos. Vamos dizer, isso eu nunca contei, hein? Vamos dizer que seu processo chegou no Brasil e você foi, tá tudo certo, beleza, e você registrou sua DI. Tá bom? Tá bom, registrou a DI. Deu tudo certo, deu canal verde, ok, a carga está liberada, beleza. Mas em aeroportos a carga precisa ter o push. O que é o push? Vamos lá. Eu dou o exemplo do aeroporto porque ele é muito rápido. Tem que acontecer muito rápido. Então vamos dizer que a carga liberou, deu canal verde hoje às 10 da manhã. E eu preciso carregar essa carga. Então mando lá a transportadora para carregar a carga bonitinho. Então, se a carga não tiver tido o push, não tiver sido literalmente jogada de sistema para autorizado, ou seja, está autorizado, mas não está autorizado, não tem Cristo que tire essa carga lá. Ela tem que ser dado o push, ou seja, ela tem que ser disponibilizada. Tem que estar lá na doca certinho, bonitinho, para a transportadora chegar, ser coletado e ir embora. Então, muitas vezes, gente, os processos aéreos, principalmente no aeroporto de Guarulhos, eles demoram um determinado tempo, até um dia, para ela acontecer o push. E eu já passei por situação que era o seguinte: carga em canal verde, tudo certo, beleza. Foi dar o push, tudo certo, beleza. Quebrou o elevador. E eu não pude carregar, eu tive que carregar no dia seguinte. E isso, a fábrica vai parar e não sei o que. Eu ouvi muito disso, viver no limite. Então isso acontecia. Era uma dor minha. Tá? Então, sim, processos aéreos, principalmente, eles tendem a ser mais rápidos, fato, mas a carga depende de outras situações, como o push da carga que eu acabei de falar para vocês, que literalmente é disponibilizar a carga para seguir viagem, tá bom? Tem uma outra questão, um outro fator muito interessante, que inclusive acontece dessa forma. Eu tive uma vez uma carga, era final do ano, e eu precisava pegar essa carga lá do Porto de Santos, se não estou enganado. Tá bom, beleza. Mandei a transportadora lá. A transportadora tinha agendado a janela com um armazém alfanegado. Aula aqui em cima sobre armazém. Chegou lá, o que aconteceu? Não aconteceu. A janela caiu. A transportadora, o motorista me ligou maluco da vida, falando assim, você agendou transporte, não sei o que e tal. Ou seja, não é as mil maravilhas. Você, importador, que está começando agora, disponibilizou a mesma coisa lá do Canal Verde em aeroporto. Disponibilizou, você tem que entrar numa janela que muitas vezes demora 1 a 2 dias para abrir a janela para você mandar o caminhão. E muitas vezes essa janela cai. Então o caminhão chega lá para carregar, etc. e não carrega. Isso é organização dos armazéns alfandegados. Então, o despachante ou quem cuida dessa parte do transporte entra no site, faz o agendamento e manda o motorista para lá. Mas ele pode cair a qualquer momento. Trata-se de organização, gente. Então, você tem algumas coisas que acontecem. Então, assim, você é importador
que quer colocar tudo em dia, tudo em ordem, tudo certo, você tem que ter esses pormenores. Você tem que guardar os documentos por 10 anos. Vocês têm que saber que em processos aéreos a carga pode estar disponível em canal verde, mas talvez você não consiga carregar hoje, porque deu horário, ou o pessoal lá de Guarulhos só foi jantar, almoçar, sei lá, e não ficou ninguém para movimentar essa carga, não se deu push da carga. Tem uma série de questões. E um outro fator muito legal que eu acabei lembrando agora, que bacana. Gente, em alguns processos eu vou entrar nesse mérito mais pra frente, que é um pouquinho complicado. Você tem que fazer a desoneração de ICMS. Isso acontecia muita vez lá atrás. Mas a desoneração de ICMS. Isso aí, INS está exonerado? Se não, não libera. Mas deu canal verde. Não libera. Dependendo do tipo da situação, não libera. Então, se o ICMS não estiver exonerado em determinadas situações, não libera carga. E aí, seu despachante aduaneiro, falo aqui em cima sobre ele, tem que trabalhar pra caramba e você nem sabe que isso acontece. Então, vocês estão vendo que tem muitas coisas nos bastidores que são legais, que talvez você não tenha a menor ideia, mas que acontece para, às vezes, até para o seu bem. Sim. E você nem imagina. Mas lembre-se, guarde documento por 10 anos, pode ser em PDF e tudo mais. Carga aérea. Pode ser que tenha problemas para a coleta da carga aérea, porque não foi feito o push da carga, ou o elevador quebrou, como já aconteceu comigo. Carga marítima. Tem que entrar no site do Armazém Alfandegado e agendar a coleta da carga. E talvez isso possa cair. Processos com ICMS em exoneração precisa ser pago e precisa ser exonerado antes do processo dar liberação. Então você começa a ver que não é tão simples assim, mas é legal demais. Eu falo que quem trabalha com Comex ou tem cabelo, que nem eu tenho aqui, mas não tem cabeça. Bom, eu espero ter os dois. Ou já tem uma úlcera. Normalmente, mas a gente ama essa área doida, tá bom? Gente, aula diferente. Gosto de falar mais ou menos essas coisas que acontecem nos bastidores para vocês entenderem como é Comex para todo mundo, tá bom? Vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo. Eu estou aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias. Sim, canal Comex Fácil é consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar, exportar, sem medo de ser feliz. Vem com a gente que eu dou o caminho das pedras sempre, para a gente conseguir trabalhar juntos. Bora! Além disso, gente, tô vendo pessoal que olha os nossos vídeos e não se inscreve no canal, então vou lá. Se inscrevam no canal e tornem-se marinheiro de primeira viagem. Não dói nada, custa R$0, vocês vão ter acesso a mais de 300, quase 400 vídeos prontinhos, de graça, para vocês aprenderem conosco. Beleza? Cliquem no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e vocês receberem essas notificações de aulas, papos com o especialista, como é que faço em campo, que logo logo vai ter mais aula. Pergunte a seu capitão, 5 e pouco da tarde, entra no Instagram, faz sua pergunta toda quinta-feira, eu tô lá de graça para vocês, para esclarecer tudo. Vem comigo, sempre, tá bom? Mas além disso, gente, já deixaram o like? Metalha esse like, faz a gente feliz e faz o YouTube entender que esse vídeo é legal pra caramba e ele mesmo dissemine para outras pessoas. Compartilha para aquele seu amigo que está pensando em começar a importar, veja que tem coisa para fazer, mas é legal pra caramba e tem que ter um pouquinho de cuidado. E comenta para falar comigo, com a minha equipe, deixar seu elogio bacana, aquela crítica necessária, ou por que não, sugestão de aula. Sim, a gente ouve vocês para criar mais aulas aqui pro canal, tá bom? Mas além disso, eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem, fazer exatamente a mesma coisa que acabei de falar para vocês. Comex, pessoal, é para todo mundo. Basta ter calo nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para seguir na área. Área incrível, tá bom? Gente, muito obrigado e tenha uma ótima aula.